Meu amigo Camisa Preta, inicie esse hábito fazendo a seguinte pergunta. Você tem bandas que você considera suas favoritas, aquelas de cabeceira, aquelas que você não fica um dia sem ouvir? Eu acredito que sim. E dessas bandas que você considera idolatra, tem alguns álbuns que você não gosta? Esse é o assunto do vídeo de hoje, número 83 do canal, João Messias Júnior na área, cujo tema é bandas que eu gosto, mas que tem discos que não são tão legais assim. E o recheio musical desse vídeo serão as bandas Dr. Sim, Gotthard, Rota de Saron e Firehouse. Segue a vinheta e o papo continua. Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim. João Messias Júnior na área, vídeo de número 83 do canal. Que, como eu disse lá no Abre, eu não sei se é um tema polêmico, mas eu sei que é um tema bem discutível. Que a gente vai falar de bandas que a gente gosta pra caramba, que nós temos como favoritas, mas que não tem álbuns tão legais assim. E é um assunto que a gente acaba pisando na ferida, mexendo no sagrado, causando a ira de outros fãs de música pesada, mas é aquela questão, né, meu? Gosto é gosto, você pode gostar, eu não gostar, então cada um vai bater de um jeito diferente, né, meu? E nada melhor do que escolher algumas bandas de estilos que eu gosto muito, que é o hard rock e o pop rock. Então eu vou começar falando dessa banda assim que muitos caras vão querer me bater, Dr. Sim com Animal, que tá rolando de fundo. Esse aqui é um álbum do Dr. Sim lançado em 2011 e o Dr. Sim pra mim é uma das bandas da minha formação musical, vamos colocar assim, né, meu? Então eu já conhecia o trabalho do André, do Ivan, por causa do Tafo, que eu já falei aqui no canal. E aí, por divergências ou por um motivo ou outro, eles saíram da banda do Vander Tafo e partiram para essa empreitada do Dr. Sim, que foi uma das bandas que, como é que eu posso dizer assim, foram responsáveis pela minha formação musical, né, meu? Então, o primeiro CD pirata que eu comprei, né, caí num golpe na galeria do rock, foi justamente o primeiro Dr. Sim, que eu fui comprar anos depois. Então, o Dr. Sim é uma banda bem presente na minha vida, então tem álbuns como o primeiro, o Brutal, o Insanity, que eu lembro que foi na época que o Dream Theater veio pro Brasil, eles foram a banda de abertura, eles estavam promovendo o álbum Insanity, então é uma banda que eu acompanhei bastante, fase com Michael Becerra, e pra mim um dos ápices musicais do Dr. Sim foi o álbum Bravo. E foi um álbum que eu gostei muito, que foi muito marcante, eu lembro que ele tinha trilha na novela da Record. E depois eles fizeram uma regravação do primeiro disco, dando uma produção mais suja. Eu lembro que eu tive no show de lançamento desse disco no Sesc Santo André. E aí você se carrega de expectativas e fala assim, o que vem depois, né, meu? E aí eles lançaram esse álbum aqui, ó, Animal, que eu vou falar pra vocês. Ele não é um álbum ruim, mas diante de tantos álbuns que andaram entre o ótimo e o excelente, os caras lançaram um bom álbum. E isso assim acaba frustrando um pouco, vamos colocar assim, dessa forma, né, meu? E eu vou falar, não é um álbum ruim musicalmente, por exemplo, a banda tá tocando demais, eu acho que esse é um dos melhores discos do vocal do André, o André dá um show nas músicas desse disco, por exemplo, você pega músicas como Lady Lust, You Are Deleted, Seven Sins, que essa eu acho que é o ápice da interpretação do André, Pray for Tomorrow, May the Force to Be With You, que foi uma música que foi bem divulgada na época, né? Mas esse disco ele esbarra num lance muito sério, sabe? Na verdade são dois, né? As músicas possuem muitas fritações, embora o público da banda ele já esteja acostumado com esse tipo de abordagem, mas vamos colocar assim, o fã normal, que ele não é músico, que nem eu, assim, ele vai acabar enjoando um pouco, sabe? E os caras, pra mim, eles exageraram um pouco na dose nesse disco. E outra coisa que pra mim que incomoda um pouco, esse disco tem 15 faixas, cara, então fica um pouquinho cansativo. Se esse disco tivesse 10 faixas, acho que ele seria um clássico. E acho que ele estaria lá no pódio, junto com o Brutal e junto com o primeiro disco deles, auto-intitulado. Mas é uma banda que eu gosto bastante, né? Que depois lançou alguns discos não tão legais depois desse. E parece que Back Home Again foi aquele tapa na minha cara que a banda ainda consegue fazer coisas legais.
Mas infelizmente com o Animal os caras não conseguiram manter o padrão de qualidade. E a outra banda que eu vou falar hoje é o Gotthard com Domino Effect. O Gotthard é uma banda suíça que conquistou o Brasil, foi conquistando aos poucos, né, numa época que o cenário do hard não era tão difundido mais, é como se todo mundo tivesse virado as costas pro estilo. E a banda que tinha o saudoso vocalista Steve Lee, que já nos deixou, foi reconquistando esse público aos poucos e estourou aqui no Brasil com o álbum Lip Service, que tem a música Anytime Anywhere, que é um belo exemplo de uma música bem legal. Eu lembro que eu tinha até um amigo que trabalhou comigo lá em São Bernardo, que ele falava os Gotardo, né? Então é uma banda animal que souberam que eles faziam um hard rock irreverente, moderno, sabe? Sem aquele cheiro dos anos 80, com a essência do hard rock, mas sempre olhando pra frente. Mas nesse disco aqui, eles soltaram um grande pecado. Ainda mais se você pensar que os caras tinham lançado um álbum excelente, como eu falei, do Lip Service, e um DVD muito bacana chamado Made in Switzerland, que quem procurar no YouTube ele tem aí e mostra a banda no auge da forma. E Domino Effect, o que eu costumo dizer, os caras erraram na mão, né? Como eles dizem, né? Entre a vacina e o veneno, o que muda é a dose, né, meu? E aqui pra mim é o grande pecado. E é um disco que começa muito bem. Ele começa muito bem com a música, com a Master of Illusion, que é uma música bem pesada, Gone Too Far, que é uma música bem característica do Gotthard. Mas você lembra que eu falei que era uma banda de hard rock, que ela não tinha o cheiro, não fica usando o cheiro dos anos 80, e ela procura fazer uma música mais atualizada. Só que aí que tá o problema, aí que foi o problema desse disco, aliás. A banda soou moderno demais, então pareciam que eles queriam seguir o caminho que o Bon Jovi estava fazendo atualmente, se bem que o Bon Jovi já não faz um álbum muito bom faz muito tempo, né? E naquela época já fazia tempo que a turma do John Bon Jovi já estava decepcionando. E o Gotthard foi nessa vibe, sabe? Quis lançar um disco talvez mais pro público mainstream e menos pro público do rock e do metal. E aí os caras acabaram errando feio na dose. Embora músicas como The Call, Heal Me, The Oscar Goes To sejam músicas muito legais, o disco ele acaba dando uma pisada na bola muito grande, sabe? Ele acaba frustrando o fã. E como é um lançamento em CD, então são muitas faixas, acaba entediando um pouco o fã, sabe? É um disco que ele tem seus bons momentos, mas os momentos ruins eles vêm muito na frente, né, meu? A banda depois ainda melhorou um pouquinho com o disco posterior chamado Need to Believe, mas a verdade é que esse disco aqui, ele carrega um sentimento de decepção muito grande. E agora é aquela hora de eu tomar uma água, tomar um café, refrescar a garganta, buscar a turma do amendoim, e eu já volto com mais discos de bandas que eu gosto muito, mas que não são tão legais. Espera aí que eu já venho. De volta aqui, rapaziada, sem perder muito tempo falando de bandas que eu gosto, mas que não lançaram álbuns tão legais assim. Vamos desse aqui, ó, Gran Paradiso, do Rosa de Saron. O Rosa de Saron é uma banda que eu também acompanho desde lá do começo da década de 1990. E eu sempre gostei de todas as fases, desde a primeira fase deles que são mais voltadas ao hard heavy. Depois com a entrada do vocalista Guilherme de Sá, que ela adotou ser uma banda mais moderna e flertando mais com o pop. Então a verdade é que eu sempre acompanhei a banda e eu já tinha sacado que o álbum Cartas ao Remetente ele já estava mostrando uma banda com uma fórmula desgastada. Então ele era um álbum mais do mesmo, que estava seguindo a linha dos trabalhos anteriores, que eram excelentes, só que a banda já estava, vamos dizer assim, sem tanta inspiração. E aí nesses casos o que deve ser feito, né? Renovar a sonoridade, buscar novas fórmulas. E aí eu, nessa perambulação em lojas de CDs, essas coisas, eu vi que o Guilherme de Sá, vocalista do grupo até a época, tinha lançado um álbum solo. Até mandei uma mensagem pro meu primo, Gabriel Diego, que já participou de algum vídeo aqui do canal. Falei, olha mano, eu acho que o Rosa de Saron vai ter uma ruptura logo. Aí eu expliquei pra ele que o Guilherme tinha lançado um álbum, né, solo. E até o álbum solo dele tem momentos voltados pro folk, uma sonoridade bem diferente do Rosa, mas que não atingia êxito em todas as músicas, né? E aí eu vi que a banda, claro que teve as notícias, né,
que a banda estava preparando um disco novo, né, que vem a ser o Gran Paradiso, e que não estava acontecendo nada, a banda ia continuar, né, meu? Mas infelizmente não era bem isso que ia acontecer. Você pega, por exemplo, pegava Gran Paradiso para ouvir, é aquele lance de uma banda já com uma identidade confusa ou com desgaste entre os integrantes, né, meu? Ou seja, eram boas ideias que elas não foram lapidadas o suficiente, né, meu? Então, um disco que possui muito boas intenções, boas ideias, músicas bem construídas, mas que elas não possuem o feeling necessário para cativar os seus poderes. E é um disco que tem bons momentos, ele começa muito bem com a música É Sempre. Hebre o Hábito também é uma música muito legal, só que a banda vai jogando um amaranhado de músicas, ideias confusas que, como eu já disse, não foram lapidadas o suficiente. Então é um disco que acaba não tendo aquele sentimento que os álbuns antigos traziam pro fã. Então é bem aquele disco de saideira mesmo, é aquele disco que marca uma mudança de formação da banda. E você percebe isso no próprio tracklist do disco, né? Onde as músicas do Guilherme vêm primeiro e as músicas dos outros integrantes vêm no final do disco. E são músicas bem distantes umas das outras. Então você já saca essa vibe. Então é um disco que ele não é um disco inspirado, é um disco que falta muito feeling, falta muita pegada. É aquele disco que mostra que cada um tinha que seguir um caminho. E tempos depois isso se concretizou. Com o Guilherme deixando o grupo, a banda fez uma turnê de despedida, gravou um DVD. Hoje o Guilherme está tocando uma carreira solo. O Rosa encontrou o Bruno Falione, lançou um álbum muito bacana chamado Miração, e tá cada um no seu caminho. E pra mim, Gran Paradiso não rolou, gente. Os rosarianos que me desculpem, mas esse álbum aqui pra mim não rolou. E outra banda também que me decepcionou um pouquinho quando lançou um disco foi essa aqui, ó, Firehouse com Hold Your Fire. Esse aqui é o segundo álbum do quarteto de hard rock, ele é de 1992 e era uma das bandas que eu mais ouvia no Clip Trip, que eu adorava quando passavam os clipes dos caras assim e tal. E aí eu lembro que já contei essa história, que na época da URV você conseguia comprar muito álbum importado no preço de nacional. E aí eu comecei a fazer a minha coleção do Firehouse. Eu queria pelo menos ter os 3 primeiros discos na época, né, meu? Então, e isso eu acabei conseguindo, né, meu? Então, é um disco que ele tem muitos hits, ele é um dos discos, uma das melhores produções da banda, né, que teve o David Prater, que já tinha produzido Imagine Words do Dream Theater. Então é um disco muito legal, assim, em termos de produção, os caras tocam muito, você vê que os caras não estão pra brincadeira, mas aí é aquela. É um disco recheado de hits como Reach for the Sky, Sleeping With You, When I Look Into Your Eyes, a faixa título, mas e o que vem depois? E aí o que vem depois é um lance meio frustrante, sabe? Porque não são músicas que, embora sejam boas, elas não acrescentam muito no disco. Então é aquela expectativa que você vai... Você não consegue, cara, porque são músicas, vamos colocar assim, normais. E aí o disco vai ter algum momento digno de nota só no encerramento com Hold the Dream. Ou seja, o disco que começa muito bem lá em cima, ele dá aquela caída para subir só no final. Não é muito legal para quem ouve discos, para quem gosta de música. Só um pouquinho decepcionante que a gente ouve aqui com o Hold Your Fire. Mas o que a gente vai fazer, né, meu? A carreira de uma banda, ela consiste desses momentos, né, meu? E felizmente, anos depois, a banda acertou a mão com o Tree, fazendo um som mais enxuto, mais direto, sem tanta pirotecnia. E um disco produzido pelo Ron Nevison, se eu não me engano. E um disco, pra mim, é um dos melhores da banda, né, meu? Pena que, como eu disse, né, já disse em outros vídeos, o momento pro hard rock já não era o mesmo, né? Então aí a banda acabou entrando no hiato. A banda hoje ela faz uma espécie só de Greatest Hits Live, né, meu? Já produziu alguns álbuns, inclusive com um brasileiro, o Dário Seixas, tocando baixo no grupo. Mas a banda, a verdade é que eles nunca mais conquistaram os holofotes como nos 3 primeiros álbuns. E você quer saber a Turma do Amendoim, né? Magriço não queria aparecer, ficou muito puto, tá revoltado, que ele falou que eu não coloquei bandas legais pra colocar aqui. Ele falou que ele não tá aguentando o Firehouse que tá rolando de fundo aqui, que ele vai embora, ele só veio pra dar um salve pra vocês.
Já o meu amigo Cranilson aqui, ele não tá querendo falar nada porque o Magriço tá aqui do lado. Mas ele gostou pra caramba do Firehouse, cara. Ele falou até aqui no meu ouvido que depois que o Magriço der um rolê aqui, ele vai pegar pra ouvir. E esse meu brother aqui, ele falou que realmente Gran Paradiso do Rosa de Saron, com os ouvidos dele soam bem decepcionante. Mas as outras bandas ele gostou dos lançamentos, em especial o Dr. Sim. E antes de eu fazer as considerações finais, como estamos no mês de aniversário do canal, o Fernando Cabral vai fazer uma pergunta pra mim e eu vou responder. Então, segue lá, Fernando, pergunta aí, vê lá o que você vai perguntar pra mim, hein? E aí, João, valeu, hein, participar do canal aí, valeu mesmo, de coração. Ô, João, a minha pergunta é o seguinte, cara, uma pergunta, como que eu sou organizador de eventos, né, e você me acompanha há um tempo aí, a pergunta é o seguinte: o que acontece hoje que na nossa época aí, né, começo, 93, 94, dos anos 90 aí, até o final dos anos 90, comecinho de 2000, os eventos eram menos, né, os eventos underground eram menos, só que a galera comparecia mais em peso, a galera fazia questão de se deslocar, né, de qualquer lugar. E hoje, eu vejo hoje, né, hoje é mais fácil você gravar um CD, hoje é mais fácil, hoje tá tudo mais fácil, né? A produção hoje é mais fácil de um CD, produção até de uma demo CD fica mais fácil. E antes, naquela época nossa lá, uma demozinha, às vezes você via que o som da banda era bom, só que o que acontecia? A qualidade era ruim, e não era nem por causa da banda, era por causa de produção. E hoje não, hoje tudo se faz com qualidade, só não se faz com qualidade se não quiser, entendeu? E o que eu vejo hoje? Você organiza os eventos que organiza, né? Que organize, os brothers que eu tenho que organiza. Hoje o público cola um pouco, entendeu? Cola pouco. Às vezes você faz um evento aí pra você colocar 100 pessoas, meu, é difícil, é difícil. Às vezes você coloca 60, 70 e olha lá ainda, né? E naquela nossa época lá, nós fazíamos um evento só com banda underground, entendeu? E tipo assim, meu, era 200 pessoas, 150, entendeu? Se colocasse uma banda que tivesse um pouquinho mais de nome, eu chegava a colocar 300 pessoas num rolê, entendeu? Então a minha pergunta é o seguinte: o que acontece hoje? A galera hoje tá meio preguiçosa, sabe? Por causa de Spotify, essas coisas todas aí. O que acontece hoje? Me fala aí, fala pra galera aí, o que acontece hoje? Beleza, João? João, um abraço aí, tamo junto, irmão, aquela força. Grande Fernando Cabral, muito obrigado por ter topado participar aqui do vídeo. Só para deixar claro, o Fernando Cabral não é irmão do Fábio Cabral que faz a vinheta, beleza? E respondendo a pergunta, eu acho que ele é um lance mais social, porque houve uma mudança de perfil, houve uma mudança de comportamento, houve uma mudança nesse processo todo do mundo, né? Então antigamente, para você saber das coisas, você tinha que automaticamente sair de casa, né? Então, se a pessoa quisesse informações, não só assistir o telejornal, mas tinha que comprar o jornal. E no nosso caso, Camisa Preta, né, a gente tinha que ir nas bancas de jornais, a gente tinha que ir nos sebos, a gente tinha que ir nas bibliotecas, ou seja, tinha que sair de casa e automaticamente se socializar, pedindo uma informação, enfim. A gente tinha que fazer todo esse processo. E isso automaticamente era revertido aos shows. Se você quisesse saber o que estava rolando, você tinha que estar num pico para saber o que estava acontecendo no rolê, que bandas se destacavam no rolê. Então tinha essa necessidade de se socializar. E isso revertia nos públicos, né? Porque então a galera ia em peso. Então show underground lotava. E isso era uma característica da época. E com a facilidade da informação, eu já vou explicando que eu não estou dizendo que antigamente era melhor ou que hoje é melhor. São coisas que aconteceram com o tempo. Então, hoje, você não tem mais a necessidade de ter que sair de casa para descobrir novas bandas. Então, hoje com um bom celular, com uma conexão à internet, você consegue ouvir a discografia do Iron Maiden, do Black Sabbath, do Judas Priest, do Slayer, ou mesmo bandas mais obscuras do metal, você encontra elas na internet sem grandes dificuldades. Então, hoje não tem mais essa necessidade de ter que sair de casa. E isso, infelizmente, acabou indo para os shows. Que as pessoas hoje elas não sentem mais interesse em socializar umas com as outras. Porque essa é outra característica desses tempos atuais.
os mais jovens não sentem mais a necessidade de socializar uns com os outros. Então eles preferem fazer suas buscas sozinhas, montar suas playlists sozinhas, descobrir as bandas sozinho. Então, como de tudo a gente tem que analisar o lado bom, eu acredito que a pandemia ela veio para mostrar um pouco isso, um dos lados, né? O quão importante é estarmos juntos, né, meu? Então eu torço que quando sair a vacina para todo mundo está imune a esse Covid, a essa pandemia, podemos encontrar-nos uns aos outros sem culpa e sem, sabe, aquele lance de ficar com medo de passar a doença para as pessoas. Então eu torço para que assim que tudo isso acabe, nós possamos nos encontrar no melhor lugar disso tudo, ou seja, nos shows da vida. Fernando, muito obrigado. Espero ter respondido à altura a sua pergunta. E não vamos perder nossos encontros de terça e sexta. Que na terça eu vou falar de Garotas da Pesada, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E na sexta-feira eu vou falar de relançamentos. Então tem umas coisas muito legais que eu quero mostrar para vocês. Então é isso. Grande abraço e até mais.